Por vivência, sabemos que uma panela de metal fica quente rápido, que não devemos deixar um filtro de barro cair, senão ele quebra, ou que não podemos encostar num fio elétrico desencapado. Ainda assim, será que realmente sabemos as diferenças fundamentais entre os diferentes tipos de materiais e como classificá-los? Olá pessoal, sou Leonardo, professor e engenheiro de materiais, e este é o From Metal Till Now. Podemos agrupar os materiais sólidos seguindo parâmetros de composição química e estrutura. Fazendo isso, os classificaremos em cerâmicos, polímeros e metais. Antes de falarmos dos materiais em si, é importante que tenhamos conhecimento de alguns conceitos básicos de interações atômicas. Para o vídeo de hoje é fundamental sabermos que cada átomo é formado por um núcleo, que é composto por prótons e nêutrons. E esse núcleo está envolto por elétrons em movimento. Os elétrons têm uma carga negativa, os prótons têm uma carga positiva e os nêutrons são eletricamente neutros. As cargas de mesmo sinal se repelem e as cargas de sinais opostos se atraem. Cada elemento químico se distingue pelo número de prótons no núcleo, o que é chamado número atômico. Um átomo eletricamente neutro tem um número de elétrons na chamada eletrosfera igual ao número de prótons do núcleo. Esses elétrons tendem a se estabelecer em camadas específicas, sendo a última camada, que é a mais distante do núcleo, chamada de camada de valência. Por essa maior distância, nessa camada, a interação entre os elétrons e o núcleo é a mais fraca. Antes de continuar, eu quero apenas deixar claro que esses são apenas alguns conceitos básicos que facilitarão o entendimento do tema do vídeo de hoje por todos. Trabalharei muito com simplificações que são importantes para o aprendizado, mesmo porque essas simplificações podem traduzir bem a realidade dependendo do escopo do que a gente está analisando ou trabalhando. Conteúdos relevantes, porém mais densos, como questão de distribuição eletrônica, as configurações estáveis, modelos atômicos, mesmo as forças das energias de ligação que seriam até importantes para esse vídeo, não serão abordadas agora. Caso seja do seu interesse, por favor, deixe seu comentário e um dia podemos falar disso tudo. Também se inscreva para acompanhar. Voltando ao tema, com essa base inicial, vamos tentar entender agora o que são os cerâmicos. Essencialmente, os materiais cerâmicos são caracterizados por ligações iônicas formadas pela seção de um ou mais elétrons entre elementos metálicos e elementos não metálicos. Ou seja, temos uma ligação entre elementos químicos, onde um perderá e o outro ganhará elétrons. O porquê disso eu explicarei um pouquinho mais à frente ainda nesse vídeo. O átomo do elemento metálico, que perdeu elétrons, ficará agora com uma carga positiva, pois agora o núcleo atômico tem mais prótons do que existem elétrons na eletrosfera. Enquanto o átomo do elemento não metálico, que ganhou elétrons, ficará com uma carga negativa, pois agora o núcleo tem menos prótons do que a eletrosfera tem elétrons. O exemplo mais básico de ligação iônica é o próprio sal de cozinha, NaCl, que é formado por um átomo de sódio e um átomo de cloro, formando o cloreto de sódio. Nesse exemplo, o sódio cede um elétron para o cloro. Então é formado o íon sódio positivo e o íon cloro negativo, Na+Cl-. Partindo dessa ligação iônica, o arranjo da estrutura resultante se dá pela atração do íon positivo de sódio com o íon negativo de cloro. Agora notem que interessante, a ligação iônica é por essência uma ligação decorrente da atração entre íons de cargas opostas. Tendo em mente esses conceitos iniciais das ligações iônicas, vamos analisar agora algumas propriedades básicas das cerâmicas. O material cerâmico ele tem uma ligação específica, com uma proporção correta entre os íons. O íon negativo tem que estar rodeado de íons positivos e vice-versa. Essas forças de atração geram materiais bastante resistentes, que têm elevadas temperaturas de fusão. Mas justamente por causa disso, esses materiais também tendem a ser bastante frágeis. Uma deformação forte o suficiente para deslocar um íon o aproxima de outro íon de mesmo sinal, causando uma repulsão e um efeito catastrófico de rompimento das ligações e fratura no material. Parece óbvio, mas nem pensamos no porquê dessas coisas. Um prato de cerâmica que cai no chão provavelmente espatifará, e isso faz muito sentido tecnológico. Além disso, como já houve essa distribuição de elétrons entre os átomos, as cerâmicas tendem a ter menor condutividade elétrica e térmica, então elas também são muito utilizadas como materiais isolantes. Agora vamos falar dos polímeros, que são em essência os plásticos e as borrachas. Eles têm como tipo de ligação a covalente.
Nesse caso, os átomos compartilham elétrons entre si. Ninguém cede elétron para ninguém. Esse tipo de ligação é famosa nos compostos orgânicos, que são essencialmente formados por carbono e hidrogênio. Ainda assim, podem fazer esse tipo de ligação covalente também os ametais e os semimetais. Aqui temos que acrescentar um conceito adicional da química, que é a tendência que os átomos têm de querer ter uma eletrosfera nobre. Isso significa que todos os átomos das 17 primeiras colunas da tabela periódica querem ter a sua camada de valência equivalente a um dos átomos da 18ª coluna, que é a coluna dos gases nobres. Na sua camada de valência, os gases nobres têm 8 elétrons, com exceção do hélio, que tem apenas 2. Todos os outros átomos buscam por essa estabilidade dos gases nobres. Por isso que nas ligações iônicas temos a seção de elétrons entre os átomos, fazendo com que ambos fiquem com a eletrosfera nobre. No exemplo do NaCl, o íon sódio passa a ter configuração eletrônica do neônio e o íon cloro passa a ter a configuração eletrônica do argônio. Isso é mais fácil fazer quando se deseja ganhar ou perder apenas 1 ou 2 elétrons. Mais que isso, o íon tende a ficar muito instável, dado que o núcleo permanece com a mesma carga de prótons. Nesse caso, o compartilhamento faz todo sentido. Apesar de ser uma boa solução, pode-se considerar que o elétron compartilhado não gera uma ligação tão forte quanto as ligações iônicas. As ligações covalentes mais básicas são gases e líquidos à temperatura ambiente. Porém, isso muda completamente quando falamos de macromoléculas, que são formadas por ligações de milhares de moléculas, onde se classificam os polímeros. Vou mostrar isso de uma forma prática. O metano, por exemplo, é uma molécula formada por um átomo de carbono ligado a 4 átomos de hidrogênio, fazendo ligações covalentes. Ele é um gás à temperatura ambiente e a sua temperatura de fusão é de menos 182 graus Celsius. O etano, por sua vez, é uma molécula formada por 2 átomos de carbono ligados entre si e cada um ligado a 3 átomos de hidrogênio. Também é um gás à temperatura ambiente e sua temperatura de fusão também é por volta de menos 182 graus Celsius. Vamos dar um salto agora para o butano, que é formado por 4 átomos de carbono e 10 átomos de hidrogênio. Já temos uma molécula mais complexa, dado que ela possui isomeria, ou seja, existe mais de uma forma de organização dos mesmos átomos. Ainda falaremos mais sobre isso no futuro, em outros vídeos. Mas de todo jeito, na nossa sequência lógica de propriedades, ele também é um gás à temperatura ambiente, porém a sua temperatura de fusão é bem maior, é menos 138 graus Celsius. Avançando mais um pouco, temos o decano, que já é bem mais complexo, com dezenas de isômeros. Ele possui 10 átomos de carbono e 22 átomos de hidrogênio. Estamos falando agora de um líquido à temperatura ambiente utilizado em combustíveis. Seu ponto de fusão é de menos 27,9 graus Celsius. Percebam que cada vez que a gente adiciona um átomo de carbono, ele vem acompanhado com 2 átomos de hidrogênio. Notem também que as moléculas estão ficando cada vez maiores, mais longas. Com o aumento da molécula, as temperaturas de fusão e ebulição também mudam, elas tendem a aumentar junto. Uma molécula pequena que forma um gás à temperatura ambiente, ao adicionarmos mais átomos da mesma molécula, carbono e hidrogênio, ela passa a ser uma molécula maior e um líquido à temperatura ambiente. Agora pensem comigo, nesse tipo de ligação, a gente pode sempre aumentar o tamanho da molécula, adicionar um átomo de carbono com 2 de hidrogênio, mais um átomo de carbono com 2 de hidrogênio. Nessa progressão, caso a gente consiga ir adicionando átomos e átomos e átomos, a molécula se torna milhares de vezes maior, onde chegaríamos em termos de propriedade? Não é tão simples, envolve uma química complexa para fazer isso, mas isso é feito. E é aqui que entra o princípio estrutural dos polímeros. As moléculas poliméricas são tão grandes que formam emaranhados. É como cabelo no ralo, ou sei lá, um fio de fone de ouvido dentro do bolso. Por causa desse tamanho molecular enorme, os polímeros não têm uma organização atômica certinha como vimos nos cerâmicos, o que gera materiais com baixa densidade, ou seja, os polímeros são muito leves. Essa baixa densidade polimérica, advindo dessa distância entre os átomos dentro dos polímeros, assim como o fato dos elétrons estarem fixos nas ligações, tornam esses materiais excelentes isolantes térmicos e elétricos. No geral, os polímeros também podem ser considerados como materiais inertes, o que é ótimo para diversas aplicações, mas dificulta muito a degradação dos mesmos no ambiente. A reciclagem dos polímeros é um tema muito importante que a sociedade ainda vai ter que dar uma atenção especial. Essas longas moléculas fazem com que os polímeros não tenham uma temperatura de fusão como a gente conhece. É diferente.
eles ficam borrachosos, eles são muito viscosos. Eles podem até fluir, mas o conceito muda muito. Essas moléculas grandes e emaranhadas permitem que os materiais deformem bastante, tanto no regime plástico, ou seja, uma deformação permanente, quanto no regime elástico, ou seja, quando não é dada uma deformação permanente ao material. O esforço inicial aplicado apenas alinha as moléculas. Demora muito para que elas estejam estiradas e finalmente rompa essas ligações covalentes primárias. Se o prato de cerâmica cai e quebra, o de plástico cai e fica inalterado. Por fim, nós temos os materiais metálicos. Com toda a base já passada, essa parte aqui vai ser rapidinha. Os metais são formados essencialmente por elementos metálicos, podendo também haver algum não metálico, mas em baixíssima quantidade. Esses elementos têm no máximo 3 elétrons de valência. E em ligações metálicas, os elétrons tendem a ficar livres para percorrer todo o material, formando o chamado mar de elétrons. Esse efeito já gera a primeira propriedade dessa classe de materiais, que é a elevada condutividade térmica e elétrica. Os átomos dos metais também tendem a se posicionar de forma bastante ordenada, gerando materiais com elevada densidade. Mas a característica essencial dos metais, que justifica a sua utilização em grande parte das aplicações, decorre do fato dos átomos não dependerem do compartilhamento ou captura de elétrons para manter a ligação metálica. Isso confere uma certa mobilidade atômica. Permite que esforços sejam aplicados, que os átomos troquem de posição e que não haja nenhum rompimento catastrófico das ligações realizadas. Sendo assim, o prato de metal que cai pode até deformar de forma permanente, mas dificilmente quebrará. Hoje eu falei um pouco das propriedades das classes básicas de materiais. Quero lembrar que há muita exceção a essas regras. Além disso, existem outras classes de materiais, que podem incluir os materiais compostos, materiais avançados, que incluem também semicondutores, biomateriais, materiais inteligentes e até os nanomateriais. Cada uma dessas classes envolve características e complexidades específicas, mas veremos isso mais à frente. Para quem se interessou e quiser embarcar no estudo dos materiais, um bom livro introdutório é A Ciência e Engenharia de Materiais, do Callister. Caso você queira conferir e dar uma olhada no preço, tem um link do livro aqui na descrição. Não deixe de enviar também seu comentário com dúvidas, sugestões e eventuais correções. Então é isso, por hoje é só, um grande abraço.